acidente que levou uma mulher de 70 anos à morte após cair do ônibus e bater com a cabeça na guia da calçada despertou novamente a discussão sobre a ausência dos cobradores no transporte público de Campinas. A fatalidade ocorreu no Jardim Morumbi, região do Ouro Verde, na segunda-feira, 20 de novembro. Antônia Alves de Brito Pereira voltava para casa e, segundo relatos de familiares e vizinhos, o motorista não teria esperado a idosa fazer o desembarque. Ela não resistiu ao impacto da queda e morreu no local. O assunto foi discutido pelo vereador Arthur Orsi durante sessão da Câmara. Para ele, a falta de um segundo profissional nos ônibus teria sim evitado acidentes como esse. Fazia muito tempo que nós não víamos um acidente desse tipo aqui em Campinas. E eu tenho certeza, senhor presidente, que a falta de cobrador no ônibus tem uma causa muito importante nisso, porque os cobradores, eles auxiliam o motorista na hora do embarque, na hora do desembarque. Se o cobrador estivesse, senhor presidente, no local dele, era um ônibus com 3 portas, um ônibus grande, e o cobrador percebesse que o ônibus saiu, que o ônibus já havia se movimentado com a idosa descendo a escada, o cobrador iria estar do lado da escada. Ele iria informar o motorista na hora. Orsi falou ainda da pressão que os motoristas sofrem pelas empresas, pelo poder público e pela responsabilidade de cumprir 2 funções ao mesmo tempo. O vereador destacou também que Campinas foi a primeira grande cidade a abolir os cobradores do transporte público. O motorista, ele exerce uma dupla função, que é proibido pela legislação trabalhista. Nós já temos decisões de tribunais superiores do trabalho que afirmam que o motorista não pode exercer a função de cobrador. Hoje, o motorista ele exerce a função de cobrador, porque ele vende o bilhete uma viagem nesses ônibus onde não tem cobrador, que é o caso da linha 142 do Santa Terezinha. Ele exerce a função de motorista e ele ainda tem que cuidar de todos esses o andamento interno e externo com relação ao tráfego e tudo mais. Ou seja, é uma pressão muito grande sobre os motoristas de ônibus da nossa cidade. Orsi finalizou dizendo que os idosos e os deficientes serão os mais prejudicados com a falta do cobrador nos ônibus e que o sistema de transporte da cidade não está preparado para essa mudança. Eu faço aqui esse alerta. Essa casa precisa retomar essa discussão sobre o atual sistema, o atual modelo de transporte da nossa cidade. Esse caso envolvendo essa idosa que mora no Santa Terezinha não é um caso isolado e não pode ser tratado como uma fatalidade pontual.